Amados e queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, um bom dia a todos, uma excelente terça-feira, que possamos ser gratos a Deus mais uma vez pela oportunidade que temos de estarmos vivos e na presença dEle. Queridos, eu quero nesse devocional falar sobre uma expressão do apóstolo Paulo, uma afirmação, na verdade, talvez difícil para entender para alguns ou até difícil de aplicar em nossas vidas. Paulo escreveu na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 12, versículo 10, na parte finalzinha assim: porque quando sou fraco, então é que eu sou forte. Se nós pegarmos dois versículos antes, no versículo 7 e versículo 8, Paulo vai dizer assim, e para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Queridos, muitas pessoas querem saber qual era esse espinho da carne de Paulo. Quando eu vejo as perguntas e respostas lá do pastor Juliano, muitas pessoas perguntam sobre isso. Mas a pergunta que eu e você temos que fazer nessa manhã não é qual é o espinho da carne de Paulo, mas o que Paulo fez para encarar esse espinho. Nós vemos nesse versículo Paulo reconhecer que a fonte do problema era Satanás. E eu faço uma pergunta a você: por que Satanás mandaria um mensageiro a Paulo? Eu te respondo: a ideia é para Paulo, a ideia é desanimar Paulo. Paulo vinha fazendo um trabalho maravilhoso de ganhar almas a Jesus. E por que Satanás manda o mensageiro contra nossas vidas? Para nos parar, nos desanimar, nos enfraquecer. E nós vamos ver isso lá em 1 carta de Pedro 5,8, que vai dizer que o inimigo é como um leão rugindo ao nosso redor, procurando quem possa tragar. Então Paulo ele vai passar por diversos sofrimentos ao longo da história, ao longo do mundo, mas como eu e você também passa, só que nós não podemos jamais achar que Deus faz isso, porque em Tiago 1,13 vai dizer que Deus não tenta a ninguém. Mas Deus pode muito bem utilizar um problema em nossas vidas, um espinho para nós, para nos ensinar, para trabalhar em nossas vidas. Deus amou Paulo, mas não poupou Paulo do sofrimento. Quando Paulo pede a Deus 3 vezes para tirar esse espinho dele, Deus recusa. Mas ele simplesmente só não recusa, ele traz uma explicação. A minha graça que basta, lá no versículo 9. Porque o poder se aperfeiçoa o quê? Na fraqueza. Então a graça ela vai contradizer o merecer. Se Paulo no passado se julgou autossuficiente, ele não continuou mais assim. Nas tribulações, Paulo teve que aprender a depender de Deus. Olha, irmãos, quando a gente sente que tem tudo sob controle por causa de nossa própria capacidade, facilmente esquecemos de Deus. Nas horas de maior fraqueza, quando nos sentimos incapazes de resolver nossos problemas sozinhos, nós temos uma tendência a voltar-se para Deus, a entregar todos esses problemas na poderosa mão dele. A nossa inteligência não basta, os nossos recursos financeiros não bastam, os nossos amigos não conseguem preencher as nossas necessidades. A graça de Deus, sim, essa nos basta. E o poder dele se manifesta através de nossa fraqueza. É exatamente isso que Paulo entendeu. Nós vamos entender que Paulo tem uma maturidade diferente nesse próprio versículo 10, quando ele vai dizer assim, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor a Cristo, porque quando sou fraco, então é que eu sou forte. Querido, você pode sentir diversos sintomas: amargura, pena de si mesmo, alguns até depressão, mas sentir prazer no problema, sentir que aquilo faz bem para ele. Não é que Paulo gostava da autoflagelação,
É semelhante à pessoa que faz musculação, ela busca uma dor, né? Um sofrimento para que ela possa alcançar um resultado de saúde física. O que Paulo entende é que todas as vezes que ele passa por angústia e problema, isso é um resultado de crescimento espiritual e do galardão eterno. O próprio Tiago vai escrever isso no capítulo 1, versículo 2 e 4. Ele vai dizer: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria se passarem por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, ela produz perseverança. Ora, a perseverança deve ser uma ação tão completa para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Amados, o que nós vemos aqui é alguém que está passando por uma dificuldade, por um problema, e ele reconhece que ele não é capaz de resolver, e ele passa a colocar Deus sobre a tua vida como uma dependência. Ei, querido, nós temos que entender isso, nós temos que compreender isso. Quando nós estamos diante de uma situação que nós não temos condições, enfraquecemos diante dela, é o momento de buscarmos a Deus. É o momento que nós buscamos ao Senhor e falamos: Senhor, nós dependemos de Ti, dependemos de Você, dependemos do Senhor, dependemos de estar na Tua presença, dependemos de estar na Tua graça. É o reconhecimento da sua fraqueza humana que vai fazer com que você entenda que Deus ele pode mudar o quadro da história da sua vida. Quando Paulo está lá escrevendo aos Tessalonicenses, aos Filipenses, ele vai dizer o quê? Nós devemos que apresentar tudo a Deus, em orações, em súplicas, apresentar ao Senhor. Olha, o fato que nós somos os servos do Senhor nessa vida não vai nos inibir de sofrer. Enfrentamos perseguições, angústias, fraquezas, necessidades, etc. Mas da mesma maneira que Deus recusou tirar o espírito de Paulo, Ele pode deixar qualquer um de nós em circunstâncias bem parecidas. Porém, precisamos ter a fé de Paulo e a coragem que ele mostrou para aproveitar a oportunidade de crescer espiritualmente. Quando entregamos a Cristo, encontramos a força e a graça verdadeira de Deus sobre nós. Querido, tudo vai passar. Tudo vai passar. Mas o problema não é o que está vindo, é como você se reage no meio dessa tempestade. Aonde você está apegado no meio da tempestade. Eu espero que você esteja pego em Jesus. Que Deus abençoe a sua terça-feira.